Vamos tentar, então, alargar um pouco os horizontes. Pensar. Primeiro, então, o Rn. Vamos pensar o nosso espaço Rn. Então, um vetor em Rn é uma NU plus x1, xn, que podem ser lá as medidas de volume das garrafas, das latas de cerveja da empresa onde a gente está trabalhando, podem ser as diferentes medidas de um segmento, podem ser, por exemplo, um vetor x1, xn, pode ser um arquivo, computador, uma fotografia, né? Cada um desses números correspondendo ao brilho de um pixel, ou, sei lá, variadas coisas. Mas vamos pensar x1, xn e vamos criar, então, as analogias. Quer dizer, vou pensar isso aqui como... Isso aqui eu vou chamar de vetor. E aí, vetores eu somo. Então, x1, xn mais y1, yn, isso daqui vai ser x1 mais y1, xn mais yn. Se eu fizer t vezes x1, xn, isso é igual a t x1, tx1, txn. Então, isso aqui são as operações. Quais são as operações que eu tenho com vetores? Eu somo, multiplico por escalar. Eventualmente, eu posso definir o produto escalar. O produto escalar, vou deixar aqui a parte, vamos chamar isso aqui de x. Então, x escalar y, x1, y1, mais xn, yn. Depois eu vou discutir um pouco que pode ter diferentes produtos escalares. Bom, quais são as propriedades que esse negócio tem? Vamos pensar assim, propriedades. Bom, primeira, essa soma x mais y é igual a y mais x sempre. Claro, né? A segunda é que, bom, existe um zero tal que x mais zero é igual a x para todo x. Terceira, para todo x, existe um menos x, que é menos x1 menos xn, tal que menos x mais x igual a zero. Assim, uma propriedade que eu omiti, que na verdade é a primeira de todas, né, é que x mais y mais e é igual a x mais y mais e. Isso é o que nos permite escrever x1 mais x2 mais xn sem dizer qual a primeira operação que a gente vai fazer. Aliás, é uma demonstração razoavelmente interessante de se fazer, mostrar que a partir daqui você pode pegar N caras e somar como você quiser. Vamos dizer, sem trocar a ordem. Para trocar a ordem precisa dessa. Do ponto de vista... Na geometria, assim, você pega aqui x, y, faz x mais y, agora pega z, e esse daqui é x mais y mais e. Mas você poderia também fazer x mais y mais e dar a mesma coisa. Isso aqui nos vetorizinhos flechinhas, mas aqui isso depende só da associatividade da operação de adição nos números reais, e da comutatividade nesse caso. E é tão
É tão difícil provar que somar n vetores não tem problema onde é que você coloca os parênteses, quanto é provar que somar n números naturais não tem esse problema. Essa liberdade que a gente vem tendo desde pequenininhos tem que passar por isso de alguma maneira. Bom, aqui não falei da multiplicação. Propriedade 5, você vai ter que ter t vezes x mais y igual a tx mais ty. Assim como vai ter que ter s mais t vezes x igual a sx mais tx. Isso tudo vale, obviamente, né? Propriedade 7 é uma S vezes tx é igual a st vezes x. E a sempre um pouco surpreendente propriedade 8, 1 vezes x igual a x. Embora ela seja tão óbvia que a ideia é a seguinte, é que a gente procura demonstrar tudo usando essas propriedades aqui. Claro que tem coisas que vão ser inerentes ao R2 e que talvez não sejam verdadeiras em R3. Mas tem uma massa considerável de propriedades que só depende disso daqui. E sem essa propriedade aqui, por exemplo, a gente não pode provar algumas coisas que são razoáveis. Professor, tem que ter inversão multiplicativa? Não, eu não multipliquei vetores. Aqui o t é escalar. Tá? Quer dizer, o número t tem um inverso, se ele não for nulo, mas não vem ao caso aqui. Então, na verdade, isso aqui é propriedade de Rn, mas também tem outros conjuntos, né? Nem falo assim, por exemplo, das matrizes. Né? Matrizes M por N são Rm vezes N. Se você pegar aqui M por N, você tem M vezes N números, e como eu costumo dizer, né, a N-upla são os caras em fila indiana e as matrizes estão formados para desfilar na parada de 7 de setembro. Mas tem outros caras, talvez, assim, um que é menos evidente seria o seguinte: considera o meu espaço V como sendo o conjunto de todas as funções do intervalo AB em R. Então, uma F é um vetor para mim. Como é que eu defino F mais G? Eu defino como sempre, né? F mais G é a função F mais G de x é igual a F de x mais G de x. Como é que eu defino TF? TF em x é igual a T vezes F de x. E todas essas propriedades aqui valem. É como se a F fosse um vetor com infinitas coordenadas, uma para cada x. Geralmente, agora, um vetor de Rn é difícil você desenhar, né? Como é que eu desenho um vetor em Rn? Eu desenho até R3, mas esse aqui eu sei desenhar, né? Porque está aqui, intervalo AB, aí eu faço o gráfico de F, esse é o meu vetor, está desenhado. Inclusive, se eu quiser multiplicar ele por um T, até graficamente eu consigo entender. Se eu tiver aqui um G, né, para cada X eu pego esse cara, boto em cima desse, e aí eu construo o gráfico de F mais G. Então aqui dá para enxergar. Agora, vamos enxergar um vetor em Rn, dependendo das circunstâncias. Imagina o seguinte, que eu vou pegar uma função e vou desenhar na tela do meu computador. Bom, o que vai acontecer? Tem infinitos pontos, né? Mas na tela do meu computador não tem infinitos pontos, nem eu vou... Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar
um certo número de pontos x aqui. Quer dizer, eu vou fazer, digamos, A igual a x1, até B, que vai ser igual a xn. E aí eu vou pegar e vou fazer o F1, que vai ser o f de x1, até Fn, que vai ser o f de xn, e vou marcar os pontos aqui. E como eu vou tomar pontos tão próximos, eu vou ver o gráfico assim. Ora, isso daqui, ó, é um vetor em Rn. E olha o desenho dele aqui. Não estou dizendo que todo vetor em Rn vai ser desenhado assim, mas nessa situação, eu posso pensar assim, ó, o meu vetor original vivia nesse espaço aqui, de dimensão infinita. Mas como esse é muito complicado, eu vou aproximar ele por um Rn. E aí o desenho do meu vetor em V vira praticamente o desenho do meu vetor em Rn. E eu posso pensar assim, pode ter outras circunstâncias, que o meu vetor em Rn é uma matriz, e aí o desenho, digamos que essa matriz aqui corresponda a uma fotografia. Aí pode ser que o meu desenho do meu vetor seja, sei lá, a foto de alguém aqui assim. Então, isso pode ser um vetor em Rn, isso aqui pode ser um vetor em Rn, dependendo da situação. Então, vai ser importante para a gente aprender a, dependendo da situação, dizer, eu estou lidando, é um problema lá de computação e tem fotografias, eu olho para isso e digo, isso é um vetor em Rn. Ou é um problema mais de engenharia, alguma coisa assim, que essa função aqui representa alguma coisa, ou de economia, sei lá. Vocês, não, isso aqui é um vetor em Rn. E aí, o jogo também é o seguinte, tem coisas de vetores de Rn que são iguaizinhas aos vetores do plano. E aí a analogia com os vetores do plano permite a você dar chutes que são legais. Mas tem coisas que podem ser inerentes ao problema particular e que, se você pensasse só em R2 ou só mesmo em Rn, sem pensar que isso aqui é uma fotografia, você não tivesse um insight. Então, as duas coisas são importantes quando você está lidando com uma situação assim. Mas aqui, nesse momento, nós vamos tentar aprender a olhar para um elemento de Rn e pensar como se ele estivesse em R2 ou em R3.